Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até dezembro. O técnico português completará 5 anos de clube em novembro e, segundo Jorge Nicola, prometeu uma resposta em breve para a presidente Leila Pereira sobre a permanência ou não. Entretanto, um novo obstáculo pode surgir para a possível renovação de contrato. O jornalista especializado em mercado da bola citou uma questão familiar como algo que pode impedir o estendimento do vínculo. A atualização sobre Abel Ferreira, trazida por Nicola, informa a matrícula da filha mais velha do treinador em uma universidade na cidade de Braga, em Portugal. O comentarista ressaltou uma fala do técnico do Palmeiras sobre a família ser determinante para a sua decisão final. Segundo Nicola, Abel Ferreira pode optar por retornar ao seu país para ficar mais perto da filha Maria Inês em sua carreira universitária. Dá para dizer que o Verdão corre um enorme risco de não contar com seu comandante para 2026, alertou Nicola em seu canal. O youtuber complementou que a esposa de Abel Ferreira pretende ficar próxima da filha na Europa para dar assistência. Ela também passou para cursar a faculdade na Inglaterra, mas optou por ficar em Braga, cidade mais próxima de seus familiares. Além disso, o técnico palmeirense esteve em Portugal durante a parada da data FIFA para cuidar de toda a documentação da inscrição da filha na universidade. Em meio ao impasse sobre sua renovação, Abel Ferreira recebeu um convite para dirigir o Al Ahly. Contudo, a oferta do time egípcio foi recusada. Além disso, não se confirmou uma sondagem do Fenerbahçe da Turquia. O empresário do Abel já deixou bem claro que ele não sai em hipótese alguma antes de 31 de dezembro, quando se encerra o contrato. Finalizou Jorge Nicola. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Semana pelo Brasileiro. Palmeiras segue com as atividades aqui na academia de futebol, ainda claro, sem a presença dos jogadores que servem as suas respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas. Abel Ferreira terá todos à disposição na volta do Campeonato Brasileiro neste final de semana, onde o Palmeiras enfrenta o Internacional no Allianz Parque. E se no começo desta semana, na segunda-feira, nas atividades de início de semana, o Abel Ferreira teve o retorno à transição física de Rafael Veiga, agora o técnico português pensa já na volta de outro reforço. Eu estou falando do atacante Bruno Rodrigues. Uma volta, obviamente, com um pouco mais de cautela, até porque Bruno Rodrigues não atua por uma partida profissional desde janeiro de 2024. Um momento muito especial assim para mim, por tudo que eu passei. Só tenho que agradecer a todo mundo aqui do clube. E graças a Deus consegui ir bem nesse jogo treino aí que teve. Pude participar de 30 minutos, me senti muito bem. E a expectativa é as melhores que tem para mim, porque eu estou me sentindo muito bem. Desde a chegada no Verdão, foram 2 cirurgias no joelho, uma seguida da outra, né? Primeiro uma ruptura no joelho direito, aonde Bruno Rodrigues ficou 4 meses afastado. O atacante já estava prestes a voltar no finalzinho de sua recuperação, quando rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Bruno Rodrigues não entra em campo há quase 1 ano e 8 meses. Eu sei muito bem o que eu passei, minha família sabe o que eu passei também, minha esposa, que está mais do meu lado, é minha esposa. Então estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas a gente tem que seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução. Abel Ferreira já deixou bem claro que a volta do atacante Bruno Rodrigues acontece muito provavelmente só em 2026. O departamento médico não quer acelerar nenhuma etapa, não quer pular nenhuma etapa nessa transição e neste final de procedimento com Bruno Rodrigues, já que o atleta, o jogador, vem de 2 lesões muito sérias. Falando agora um pouco do final de semana palmeirense, onde Abel Ferreira volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. O técnico português tem a semana livre para os treinamentos e a missão é se aproximar ainda mais do líder Flamengo. 4 pontos separam paulistas dos cariocas, lembrando que Abel Ferreira tem ainda uma partida a menos que o Flamengo. Olha aí, minha gente, sinal de alerta de jogo.
Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo desta quarta-feira, trazendo as primeiras informações desta manhã do nosso Verdão para você que nos acompanha. E como sempre peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer. Se tiver pelo celular, vai aparecer o hypar depois do like. Hype aí também nosso vídeo, pontue ele para que ele fique melhor ranqueado aqui no YouTube e possa ser entregue para novos palmeirenses, tá? E óbvio, vai deixar você engajado aqui também. Se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, é aqui embaixo totalmente gratuito, você não paga nada. E ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. São pelo menos 2 vídeos diários com muita informação e atualização do nosso Verdão. Peço também, para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. E muito obrigado aí aos novos inscritos, sempre agradeço o pessoal que vem chegando, quem acompanha a gente desde o início do projeto, os membros do canal que fortalecem ainda mais. Tamo junto, seguimos na caminhada aí, contando com a ajuda de vocês. Bom, enfim, acabou a data FIFA, meu Deus, hein? Jogo do Brasil ontem, tá certo que 4.000 metros de altitude, mas o Brasil acho que deu um chute no gol, no jogo inteiro, né? Meu Deus do céu, uma tortura, hein? Foi assistir o jogo da seleção brasileira, tá certo que muitas mexidas, o Ancelotti mexeu bastante, né? Na equipe, e o Brasil perdeu por 1-0 para a Bolívia, o Brasil já classificado, né? Mas vale destacar aí uma campanha, acho que a pior campanha da história da seleção brasileira, né? Da história aí das eliminatórias, terminando em 5º. Se fosse nas eliminatórias anteriores, o Brasil iria para a repescagem, né? Então, olha só o que... Nós perdemos 2 anos, né, sem treinador, o presidente da época da CBF testando o treinador, brincando, né, de colocar treinador ali na principal seleção do mundo, uma das principais seleções do mundo. O Edinaldo brincando ali de colocar treinador, de interino, isso, nunca vi isso na minha vida, cara. Perdemos praticamente 2 anos ali, né? Então o Brasil tá na Copa, mas óbvio, né? O alerta ligado, o Ancelotti começou agora, tem tudo para ter uma sequência boa, chegar bem na Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que os jogadores também vão chegar para a Copa. Ele que tá monitorando aí futebol brasileiro, né? Tá de olho para cá também, mas vamos ver como é que os jogadores vão chegar, né, no próximo Mundial, jogadores que estão lá também no futebol europeu, né, em outros cenários também, em outros países, né, em outros continentes, melhor dizendo. Vamos ver, né, como é que o Brasil... Você confia na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo? Acho que o Brasil tem chance de conquistar o título. Eu acho que mesmo com o Ancelotti é bem difícil do Brasil conquistar, né, uma Copa do Mundo. Óbvio, somos os únicos pentacampeões mundiais, só que parece que ninguém mais respeita a seleção brasileira. Vamos ver, torço para que o Ancelotti consiga realmente fazer um bom trabalho na Copa também. Quem sabe conquiste aí o Brasil, consiga conquistar o Hexa, mas acho que está bem distante ainda da nossa seleção. Enfim, acabou a data FIFA, voltando agora, né, para o nosso futebol brasileiro, tá? E futebol sul-americano também. De acordo com o UOL, Palmeiras ainda não terá os atletas convocados no treino de hoje pela manhã. Eles vão se apresentando ao longo do dia, então vão desfalcar aí no treino de logo mais, tá? Panorama aí dos atletas convocados para suas seleções. Gustavo Gomes e Sosa foram titulares do Paraguai ontem. Piquerez e Emiliano Martínez ficaram no banco do Uruguai. Flaco ficou no banco da Argentina. E Andreas também ficou no banco
do Brasil, nessa derrota aí para a Bolívia por 1-0, e a Bolívia vai para a repescagem da Copa do Mundo, hein? Uma festa danada lá, né, dos bolivianos, mas é difícil realmente você colocar um jogo a mais de 4.000 metros de altitude. Os caras têm essa vantagem, né, esse reforço aí de algumas seleções, algumas equipes. Esse reforço é a altitude, porque quando descem para jogar, meu Deus do céu. Enfim, rapaziada, dando sequência aqui, agora volta aí Campeonato Brasileiro, Libertadores, hoje, né, tem Copa do Brasil, e sábado aí nós temos o Inter no Allianz Parque pelo Brasileirão. Até o momento temos 8.200 ingressos comercializados para essa partida. Amanhã, quinta-feira, dia 11 de setembro, abre a venda aí geral. Os ingressos vão de R$50 a R$200 e todos os setores têm meia entrada. O Palmeiras fez seu planejamento com a manutenção da comissão técnica. Por que eu tô falando isso? Nós trouxemos ontem, tá? Que depois dos jogos contra o River Plate teremos uma reunião onde Leila Pereira vai meio que cobrar ali o Abel, tá? E o Globoesporte.com trouxe hoje pela manhã essa notícia, né? Só falta assinar a renovação do Abel, um ponto de interrogação, né? Será que só falta mesmo assinar? Então, assim, eles trazem, né, que Palmeiras fez seu planejamento com a manutenção da comissão técnica, tanto que a reformulação realizada no elenco para os próximos anos contou com a participação de Abel. E nós falamos aqui, Leila Pereira entende que fez tudo que o treinador queria, né? Os jogadores que contratou, principalmente nessas janelas, né? Nessas duas últimas janelas aí. Então agora ela quer uma resposta aí do Abel, tá? Se vai realmente ficar para as próximas temporadas, né? Para os próximos 2 anos, ou se não. Porque aí o Palmeiras já tem que planejar a próxima temporada com um novo comandante, uma nova comissão técnica. Eu acho que ele vai assinar, tá, gente? Até 2027. Você, o que você acha? Eu penso que ele vai ficar sim até o final do mandato de Leila Pereira, mas vamos aguardar, tá certo? Informação aí do pessoal lá da TV Espírito de Porco, do Diego Firmino. Nas últimas horas, o Zenit aumentou a proposta por Riquelme Felipe e os valores ultrapassam os 15 milhões de euros. Isso valores fixos, mais variáveis, né, mais bonificações. As conversas esquentaram nessas últimas horas aí. A janela da Rússia fecha dia 11, ou seja, amanhã. Da Arábia Saudita fecha hoje, acho que meia-noite, né, 11h59. E da Rússia fecha amanhã. Então poderemos ter novidades ainda em relação a esse negócio aí por Riquelme Felipe. Não sei, hein? Sei não. Eu acho que ultrapassando aí os 100 milhões de reais vai dar negócio. Não tem como segurar, creio eu, tá bom? Vamos ver, né, o que acontece aí ao longo do dia. A gente vai informando vocês e, óbvio, mais tarde a gente traz aí mais novidades, tá bom? Do mercado também, muita coisa aí para falar, né, do nosso Verdão. Todos os dias a gente tem novas atualizações aqui para vocês. Deixa eu mandar um salve aqui para o Lucas de Jesus, ele que é de Jequié, na Bahia. Salve para você, meu parceiro Lucas de Jesus. Mandar um salve também para o Rodrigo e o filho Vinícius. Eles são da Zona Leste, Jardim Iguatemi. Eles que me reconheceram no Allianz Parque, né? Um jogo lá, acho que foi do futebol feminino, né? Que eu levei até meus filhos também, pequenininhos na época. Acho que foi em 2021, isso ou 22, hein? Acho que foi 22. Meus filhos pequenininhos, levei lá no estádio, jogo Palmeiras e Santos pelo Paulista Feminino. Palmeiras foi campeão, entrada gratuita naquela ocasião, e eles me reconheceram lá, ficaram com vergonha, assim, ficaram meio sem jeito de... Agora Flávio Latif já está devidamente muito bem posicionado, ele, sua cadeira e seu bigode, que foi muito bem... Como fala quando ajeita o bigode? Pela nossa maquiadora maravilhosa. Eu falo mesmo. Ele dá um tapa no bigode, tá, gente? Vocês acham que é assim? Uma pomada. Você não lembra no Mundial, PVC, que eu separava uns minutinhos pra... Não prestei atenção naquilo. Não. Mas como é que chama a pomada?
É um gel fixante mesmo. Geofixante, tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. Mulher tem todo um universo nesse sentido, é mais complicado, mas os homens ainda têm, né? As coisinhas ali. Geofixante, tá aí. Ele muito bem ajeitado, o bigode dele. Vocês acham que é fácil manter esse bigode? Não é não, gente. Leonardo da Vinci não tinha gel fixante. Gente, a gente estava falando nesses últimos dias, né, como o Palmeiras estava tentando recuperar o Rafael Veiga, que estava sofrendo aí com problemas físicos, para que ele volte tinindo aí na ponta dos cascos para poder contribuir para o Palmeiras. E hoje ele falou sobre isso, né, sobre esse tratamento. Ele ainda estava sentindo dores, como ele vem travando uma batalha aí contra as dores no pubis, admitiu que jogou com dores. Vamos ouvir então? Vamos ouvir o Veiga já falando? Bom, fico feliz de estar voltando a treinar no campo. Eu fiquei um tempo parado agora, né, por uma dores no pubis. É muito ruim isso, porque a gente convive com dor, está acostumado com dor, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco a gente acaba ficando estressado, né? Então foi importante para mim, para eu voltar ali sem dor, né? Também ganhar as questões de força, que querendo ou não, essa dor acaba atrapalhando. E a parte mental, que nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, jogar com dor, né, jogar com medicação. Então acho que foi importante também para mim. E é isso, estou bastante motivado para nessa reta final aqui 100% ajudar o meu time. É aquele momento que a gente vai bater bumbo por PVC, mas eu falei do Latifi, eu nem dei boa tarde, dei boa tarde não, né, Latifi? Ah, não, mas boa tarde, é que a gente está tão próximo. Luísa Sampaoli. Negócio... Ai, já chegou. Boa. Então, Latifi já deu boa tarde. Depois explica o bumbo. Luísa Sampaoli, boa tarde. tem que dar boa pois tarde. é, gente. Eu já tô sendo aí um pouco influenciada pelo novo treinador, entendeu? Aí eu tô esquecendo essas regrinhas básicas, né? Da boa convivência, da educação, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Então, muito boa tarde, Flávio Latifi. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lu, PVC, pessoal que está acompanhando Agora a gente. agora eu vou torcer Luiz Oliveira. Não, já tirei um pouco da influência do treinador. Tudo bem? Tudo certo, Tá, ótimo. pois é, vamos falar do Veiga, né? A gente falou... A gente falou no início da semana, né, com o PVC, que o Veiga jogava com dores, né? E agora ele falando diretamente com o torcedor, dá para entender esse período que ele passou. E um ponto importante dessa volta do Veiga é que é um período muito específico e que pode ser positivo para ele, porque ele perde a vaga no time porque o Maurício está muito bem. E aí o Abel tira o Veiga do time. E aí agora, o Maurício, ele sofreu uma pancada no último derby, sentiu dores e ainda não treina com o restante do elenco. Então o Veiga está voltando numa posição onde o jogador que tirou a vaga dele já não vinha tendo o mesmo destaque e agora está fora de combate. Então, essa próxima semana, né, o jogo contra o Inter e contra o River, pode ser essa redenção que muitos torcedores do Palmeiras ainda esperam do Rafael Veiga. Todo mundo esperando. Agora vamos voltar ao bumbo, hein? Mais uma vez um bumbo para ele, porque ele merece um bumbo duplo. Não é um furo, mas assim, a gente bate bumbo para furo, mas a gente está dizendo aqui, na retrasada, de que ninguém confirmava que o Veiga estava jogando com dor, mas que a queda de rendimento do Veiga, como ele foi para o departamento médico para tratar do pubis, tudo indicava que ele estava jogando com dor, sem ninguém admitir que ele estava jogando com dor. E eu perguntei para a gente, dentro do Palmeiras, ele já estava jogando com dor? Ou ele foi para o departamento médico para curar por uma outra coisa? E ninguém confirmou. Agora está confirmado. Ele estava jogando mal e ele estava jogando... Eu não vou dizer, ele estava jogando mal porque estava jogando com dor. Não. Mas assim, ele estava jogando mal e ele estava jogando com dor. Você caiu na pergunta que eu ia te fazer, PVC. Ele estava com dor, ele está relatando isso, e é óbvio, né, que jogar com dor é um incômodo tremendo, o jogador não ter que passar por isso. A vida de atleta, ela é dura, né, mas é muito ruim o jogador ter que passar por isso. Mas será que as dores, elas explicam todo o rendimento do Veiga recente? Ou você acha que há algum fator a mais? Eu acho que a gente vai ter certeza disso quando ele voltar a jogar. Mas a minha impressão é que a queda vertiginosa tem a ver com a dor. Eu lembro muito, a primeira coisa que eu aprendi, a gente já ouviu o Kaká falando que jogador sempre joga com dor, e o Kaká falava muito isso na Copa de 2010, quando ele tinha um problema no quadril, e as pessoas diziam que ele não ia voltar a jogar mais, ele jogou ainda, mas 5, 6 anos
em bom nível, não voltou a ser Kaká melhor do mundo, mas jogou em bom nível. Ele jogava com dor no quadril, mas a primeira vez que eu ouvi, ou melhor, li sobre o relato de jogador sempre joga com dor, mas nem sempre a dor é limitante, foi do Van Basten. O Van Basten fez 6 cirurgias no tornozelo e fez o último jogo oficial dele aos 28 anos de idade, em 93. E a dor dele, o problema dele começou numa campanha de Recopa da Europa, velha Copa dos Campeões de Copas da Europa, que o Cruyff era técnico do Van Basten e o Cruyff queria ganhar a Recopa de qualquer jeito. E o Van Basten teve uma lesão séria de tornozelo e o Cruyff falou, você opera depois do torneio. E isso agravou a lesão do Van Basten. O Van Basten fez a cirurgia do tornozelo e quando encerrou a carreira, o Van Basten disse, eu nunca mais joguei sem dor. E veja que o Van Basten foi o melhor do mundo depois disso. Ele jogando com dor, ele foi eleito o melhor do mundo em 92. Mas ele nunca mais jogou sem dor. O que acontece é que a dor, às vezes, não é limitante. E às vezes é. Se você estica a perna para fazer um passe, o passe não vai sair. Eu gosto da simulação. Faz de novo, PVC. Se você estica a perna para fazer o passe... Não vou fazer de novo. Você, além de um ótimo jornalista, você também é um bom ator, PVC. Você não consegue esticar a perna para fazer um desarme, para fazer um passe, para fazer um lançamento, para fazer um chute. Se te limita nesse sentido, o teu desempenho vai cair. E a impressão pela soma das informações. Veiga jogando muito mal. Veiga vai para o departamento médico tratar o pubis. Ele já estava com dor? Ninguém responde. Silêncio. Ele volta e diz, é muito ruim estar jogando com dor? Dá noção disso. A dor dele chegou a ser limitante. Então, se não é toda a queda de rendimento, uma parte da queda de rendimento se deve ao fato de que ele estava jogando limitado. Acho que o que você está falando vale não só para jogadores de futebol, mas se estende aos atletas de outros esportes. Igor Siqueira, a gente viu ele ali. É difícil você achar, é difícil não, eu diria que eu cravo que é impossível você achar um atleta que nunca tenha jogado com dor, né? Que a dor, inclusive, não faça parte da vida deste atleta. O corpo é muito sacrificado em qualquer esporte de alto rendimento, então é muito complicado e o Veiga vem passando por isso. Qual que é a percepção interna, hein, sobre esse rendimento, hein, Latifi? O PVC está trazendo essa informação junto com essa percepção também. É de que a grande questão envolvendo o Veiga, né, e o Abel ainda tentou, insistiu com ele ali no início da temporada, mas ele não conseguiu performar como ele já fez, embora os números dele estejam até bons, né, mas ele não consegue ser o Veiga de antes. É muito atribuído a esta questão física ou vai além disso? E pensando daqui para frente, você falou sobre a expectativa do jogo contra o Inter. Já dá para imaginar o Veiga voltando contra o Inter agora? Uma questão que envolve esse problema do Veiga também é a parte psicológica, né? Porque nessa entrevista o Veiga ele chega a dizer que às vezes ele tentava finalizar, tentava dar um passe e ele sentia a dor que o PVC fez com maestria aqui, né? Então, essa questão também pega no psicológico do atleta. E no ano passado, a gente vai lembrar que o próprio Palmeiras, ele disse que vários atletas foram diagnosticados com problemas de saúde mental, né? Então, é um fator que também atrapalha. E aí, esse período que o Veiga ficou fora para o Palmeiras foi bom tanto fisicamente, que deu esse período a mais para ele se recuperar, quanto mentalmente, né? Porque o Veiga, ele desperdiça a penalidade do Paulistão no jogo de volta. Ele não participa do derby da Copa do Brasil, né? Só no segundo jogo que ele entra no final. Então, também é uma chance dele resetar. E sobre a volta no jogo contra o Inter, a informação que eu tenho é que, pelo menos relacionado, ele deve ser. E deva jogar alguns minutos, né? Porque faz um bom tempo que ele não atua por muito tempo, né? A última vez que o Veiga atua 90 minutos foi no jogo de ida do Paulistão, da final do Paulistão. Então é um período bem longo do Veiga fora dos gramados. E é uma reta muito importante para o Palmeiras nessa temporada, porque a gente caminha aí para o mata-mata da Libertadores, o Brasileirão na sua reta final, e é visto como uma grande vitória do Palmeiras essa recuperação do Veiga num momento tão crucial. Agora, Latifi, se o Veiga está passando por um momento difícil, tem outro atleta que vem passando por algo muito pior, né?
Bruno Rodrigues, que chegou no início de 2024, com grande expectativa, porque vinha fazendo um grande trabalho no Cruzeiro. Eu me lembro que eu até estava na apresentação dele, e aí veio lesão atrás de lesão, lesão atrás de lesão, quase 600 dias parado, gente. Aí a expectativa para o retorno era ainda em 2026. Será que dá para a gente contar com esse retorno neste ano ainda? E assim, a galera quer saber, muita gente no chat pergunta, e o Bruno Rodrigues, quando volta? Então, até respondendo as perguntas de muitos palmeirenses por aqui, porque, cara, a gente pensa no time, claro, mas no drama que esse jogador vive também, né? Como é que tá essa expectativa do retorno do atleta? Pois é, a gente publicou hoje a informação para abrir o dia de que a transição física, que foi algo que a torcida do Palmeiras ficou pegando no pé, né? Porque toda vez quando chega a escalação do Palmeiras, aparece a lista de desfalques. E o Bruno Rodrigues sempre aparecia como transição física. E aí ninguém entendia, fazia meses que o Bruno Rodrigues estava em transição física, e aí essa semana eu tive a informação que ele está no estágio final da transição física. No final de semana, ele disputou um jogo-treino que foi entre Palmeiras A e B ali do próprio elenco. Ele jogou 30 minutos. Ele deu uma entrevista para a TV Palmeiras hoje dizendo que ele está se sentindo muito bem, que ele conseguiu desempenhar bem. Ele tem treinado com o elenco já há algum tempo, né, numa rotação um pouco menor, aos poucos. E o processo que o Bruno está hoje é dele poder voltar a ter minutos jogando, né? Porque, como a Luísa falou, são quase 600 dias sem entrar em campo, né? Ele se machucou em janeiro de 24. Teve uma artroscopia no joelho direito, aí retornou. Quando ele estava voltando, teve uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo, que é uma lesão gravíssima e raríssima no futebol. Vocês vão lembrar daquela lesão do Ronaldo na temporada 99-2000, onde o joelho dele fica quase aparente assim na perna. Então, é uma situação muito delicada. O Abel, ele chegou a dizer que o Bruno só voltaria em 26. Só que o Palmeiras está vendo essa evolução do Bruno no dia a dia e não está descartado ele voltar ainda esse ano. Até porque, se o Palmeiras deixar para o ano que vem, ele completaria mais de 2 anos, né, sem parar. E o jogador, ele está se sentindo bem, ele respeita esse processo do clube, mas também está ansioso para voltar. Ele mesmo disse com essas palavras que ele e a esposa dele, os dois estão ansiosos para o Bruno poder voltar a atuar. E seria uma grande vitória, né, depois de tanto tempo sem poder pisar em campo. Opa, com certeza. Produção, a gente tem a sonora do Bruno Rodrigues? Temos sim. Bora ver aí, Bruno Rodrigues. Estou me sentindo muito, muito bem, mentalmente. Fisicamente também estou me sentindo bem melhor do que eu estava. Muito feliz, de verdade, porque eu sei muito bem o que eu passei aqui nesse clube. E todo mundo aqui que está aqui, que trabalha aqui também sabe o que eu passei. É um momento muito, muito especial assim, para mim. Por tudo que eu passei, só tenho que agradecer a todo mundo aqui do clube. E graças a Deus consegui ir bem nesse jogo treino aí que teve. Pude participar de 30 minutos, me senti muito bem. E a expectativa é as melhores que tem para mim, porque eu estou me sentindo muito bem. E se Deus quiser, no momento certo, as coisas vai acontecer. Eu sei muito bem o que eu passei, minha família sabe o que eu passei também, minha esposa, que está mais do meu lado, é minha esposa. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas a gente tem que seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias, sabe muito bem da minha evolução. Se sentindo muito bem, né? Falou isso várias vezes, que bom que tem uma questão física e emocional muito também, né, PVC? Como que dá para pensar nesse retorno, para que ele se sinta bem? E você acha que ele estando bem, claro, pode contribuir para esse time do Palmeiras? Ele vai ser o lucro. Se ele puder jogar, vai ser o lucro. O Palmeiras não está pensando nele agora. Acho que não tem que pensar nele agora. Se ele puder jogar, ótimo. Entra e resolve. Ele não está pensando nele, não está pensando no Paulinho. Está pensando em tentar ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com os jogadores que estão no elenco prontos para jogar. Mas, assim, é um drama para o jogador de futebol. Para qualquer pessoa ficar sem trabalhar, mesmo recebendo salário, o cara se cobra, entende que ele está recebendo um salário importante, o clube está fazendo um esforço por ele, ele não consegue retribuir. Tudo isso está no meio do caminho, não é culpa dele. Aconteceu um acidente, o Palmeiras vai tentar montar um time e se ele puder jogar, vai ser bom para os dois lados. Tomara, né? Até porque o Palmeiras tem muitos compromissos ainda nesse segundo semestre, não tem mais a Copa do Brasil, mas tem Campeonato Brasileiro e já tem Libertadores pertinho, hein, gente? Semana que vem, jogo contra o River Plate. Ai, esse negócio vai pegar
E o Palmeiras já está pensando nisso, Latif? O que teve na atividade de hoje? Teve alguma curiosidade por ali? Pois é, se os torcedores do Palmeiras que assistiram ontem o material que o Palmeiras divulgou, é meio difícil de reparar, mas se você percebe bem, as bolas que o Palmeiras está utilizando nos treinos já são da Libertadores. O Palmeiras tem o treino agora, tem o jogo contra o Inter no sábado, e aí o jogo contra o River na próxima semana, só que já está rolando aquela ambientação, né, porque é uma bola diferente, a marca da bola também, do Brasileirão e da Libertadores são diferentes, então já é o Palmeiras pensando nesse confronto que, como a gente está falando aqui desde o início da semana, é muito decisivo, pode mexer com o futuro do Abel, que a gente falou ontem, futuro de jogadores do elenco, né, como é a situação do Veiga, pode ser aquele jogo que muda a atmosfera totalmente, transforma o time, então o Palmeiras já começou a se mobilizar. Uma informação interessante também sobre os convocados, né, hoje tem a última rodada das eliminatórias, e o Palmeiras amanhã treina de manhã, os convocados eles chegarão ao clube durante o dia, então nesse treino de manhã eles não estarão presentes e o primeiro treino que eles devem ter é só na quinta-feira, já com Andréas, Gomes, Sousa, Piquerez, Emiliano Martínez e a turma toda se reunirá. Boa, reforçando aí a cavalaria. PVC não gosta que use essa expressão, mas eu vou usar cavalaria. Outro dia usei. É cavalaria. Ô, Latifi, obrigada, hein? Tamo junto. Obrigado, Lu, PVC. E para você que é torcedor do Palmeiras, já, 4 horas, Opa! live do Palmeiras comigo, Massini, Lavieri. A audiência tá boa, então espero que vocês também ajudem a gente a crescer ainda mais o pessoal que está acompanhando a gente. Boa, então vocês estão por aqui, já emenda aí ó, na live do Palmeiras para acompanhar todas as notícias fresquíssimas do Verdão. Contratações Palmeiras. O Zenit, da Rússia, demonstra interesse na contratação de Riquelme Felipe, atacante de 18 anos que vem se destacando pelo sub-20 do Palmeiras e que já soma participações no elenco profissional. O clube europeu sinalizou que deve formalizar uma proposta antes do fechamento da janela de transferências no país, marcado para esta quinta-feira. A diretoria alviverde, no entanto, estipulou valores altos para negociar sua joia da base. O Palmeiras pretende receber cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 95,8 milhões de reais, na cotação atual, entre valores fixos e bônus por desempenho. Uma reunião entre representantes do atleta e dirigentes do clube paulista está prevista para avaliar os próximos passos diante da movimentação russa. Contratações Palmeiras. Enquanto a possibilidade da venda segue em discussão nos bastidores, a notícia repercutiu fortemente nas redes sociais. Parte da torcida alviverde sugeriu que o Palmeiras pudesse aproveitar o interesse do Zenit para tentar viabilizar uma troca envolvendo o meio-campista Gerson ex-Flamengo, atualmente no elenco do clube de São Petersburgo. Faz uma troca pelo Gerson, todo mundo sai ganhando, escreveu um torcedor. Outro completou: eles querem o Riquelme, Gerson tá querendo voltar ao Brasil, a conta fecha. A especulação ganhou espaço entre os palmeirenses, mas não passou de uma ideia levantada pela própria torcida. Nos bastidores, não há qualquer negociação em andamento nesse formato. Nem Palmeiras nem Zenit tratam a possibilidade de troca como real, e a operação segue restrita à repercussão nas redes sociais. Ainda assim, o interesse europeu em Riquelme Felipe reforça o prestígio das categorias de base alviverde, que seguem revelando jogadores valorizados no mercado internacional. Apaixonado por esporte desde sempre, Luiz Gustavo Marini transformou a paixão em profissão. Há mais de 10 anos, vive os bastidores do jornalismo esportivo, passando por portais e web rádios como comentarista, repórter, redator e produtor. Hoje, segue firme no compromisso de contar histórias, analisar lances e compartilhar com o público tudo o que acontece dentro e fora dos gramados. E você, torcedor, o que acha da situação de Gerson? Deixe sua opinião nos comentários.